No Cetra, confira agora. Ecológica, a aviação aliada dispara um bombardeio relâmpago contra terminais de petróleo no Kuwait para evitar que o derrame de óleo no mar se espalhe por toda a região. Numa nova ofensiva, o Iraque ameaça usar armas químicas pela primeira vez na Guerra do Golfo. Uma empresa suíça confirma que vendeu ao Iraque uma usina que pode ser usada para a produção de armas bacteriológicas. O Papa João Paulo II chama a guerra no Golfo de indigna da humanidade. E numa carta aberta divulgada hoje, o Ministério das Relações Exteriores do Iraque responsabiliza pessoalmente o secretário-geral da ONU, Javier Pérez de Cuellar, pelo conflito no Golfo. Os primeiros 11 dias de guerra serviram para corrigir alguns erros dos aliados. Os americanos descobriram que o míssil Patriot não está conseguindo destruir a ogiva dos mísseis derrubados no ar. E a CIA está convencida de que a Força Aérea não vai resolver o problema sozinha. Uma das primeiras vítimas dessa guerra foram algumas ideias que as pessoas tinham sobre como ela ia se desenvolver. Alguns americanos, por exemplo, achavam que os iraquianos iam sair correndo para se render assim que sentissem o calor das armas de alta tecnologia que os aliados estão usando no Golfo. E isso não aconteceu. Está claro agora que a estratégia do Iraque é economizar recursos para os combates em terra. Os aliados têm superioridade no ar, mas o Iraque tem um exército calculado em 1 milhão de pessoas. Os americanos também achavam que os maciços bombardeios aéreos seriam suficientes para derrotar o Iraque e encurtar a guerra. E isso não é verdade. Segundo o jornal New York Times de hoje, a CIA chegou à conclusão de que os bombardeios aéreos não bastarão para tirar Saddam Hussein do Kuwait. O ataque por terra é indispensável. Muitos americanos estavam desconfiados que as suas armas de alta tecnologia eram sofisticadas, mas não eram inteligentes, como diziam os fabricantes. Podiam ser muito sofisticadas, mas eram burras, muitas pessoas achavam. E isso não é verdade. Os filmes liberados pelo Pentágono comprovam que há bombas inteligentes, que sabem o que estão fazendo. A precisão e a mira são de fato impressionantes. E o míssil Patriota se tornou a estrela dessa guerra de alta tecnologia. A certa altura, os americanos acharam que o Patriota era infalível. Era o melhor que a tecnologia americana poderia oferecer. Não é bem assim. Especialistas militares estão chegando à conclusão de que ontem, em Israel, os patriotas destruíram os 4 Scuds iraquianos. Mas pelo menos a ogiva de um Scud sobreviveu à colisão no ar e explodiu no chão. O fato de que algumas ogivas dos Scuds não estão sendo neutralizadas, esse é um sério problema para os construtores do Patriota. Os americanos agora estão falando numa guerra que vai durar meses e não mais semanas ou dias. E isso teoricamente beneficia o Iraque. É que a opinião pública americana não aguentaria uma guerra muito demorada. Isso talvez não seja verdade. O precedente é o Vietnã, mas provavelmente isso é um erro também. A guerra do Vietnã durou cerca de 10 anos. No fim, muitos americanos foram para as ruas protestar. Mas por muitos anos, os americanos estiveram a favor da guerra. Na verdade, nem os pessimistas estão achando que essa guerra vai durar anos. Pelo menos, até agora, a guerra já serviu para corrigir alguns erros sobre como ela ia se desenrolar. E os americanos agora só têm certeza de uma coisa. A guerra vai durar mais do que eles estavam imaginando e vai ter muito sofrimento. E vamos falar agora ao vivo de Nova York com o repórter Paulo Henrique Amorim. Os serviços de inteligência americanos estão começando a descobrir o que está na cabeça de Saddam Hussein. E seria o seguinte: se ele conseguir sobreviver, ele acha que ganhou a guerra. Os principais jornais americanos hoje dizem que há indícios de que a estratégia de Saddam Hussein é obrigar os americanos a lutar em terra antes que os aviões aliados destruam as defesas do Iraque. Um dos principais jornalistas americanos disse hoje o seguinte: se Saddam Hussein conseguir que a luta em terra fique mais ou menos empatada, aí ele ganhou. O desafio americano deve ser provocar o máximo de estrago com a aviação e adiar ao máximo a luta em terra. Paulo Henrique Amorim, ao vivo de Nova York. O Iraque ameaça os aliados e responsabiliza as Nações Unidas e a União Soviética pela guerra. Vamos chamar agora o enviado especial da Rede Globo à Jordânia, Cílio Bocaneira.
A primeira informação que eu queria passar a vocês é que a partir de hoje começa a funcionar a censura militar aqui na Jordânia. Portanto, de agora em diante vocês vejam as informações sabendo disso. Uma informação da agora à noite da Rádio de Bagdá. Segundo a Rádio de Bagdá, o Iraque só teria usado até agora metade do seu poderio na resistência às forças aliadas. E segundo os iranianos, pela agência de notícias do Irã, IRNA, no ataque aliado à cidade de Basra, no sul, apenas as baterias antiaéreas, durante todo esse ataque, as baterias não se manifestaram. Quer dizer, o Iraque diz que até agora só usou a metade e as baterias antiaéreas no sul do país ficaram caladas. Mas vamos mostrar a vocês também, pela primeira vez, mísseis iraquianos, depois de 2 semanas de guerra. Vamos ver. Estas fotos foram tiradas no dia 20, mas só foram divulgadas hoje. Elas mostram as plataformas de lançamento dos mísseis Scud. Nestas outras imagens, a artilharia iraquiana está posicionada para se defender dos ataques aliados. Um dos bombardeios foi ao norte de Bagdá, na estrada que leva à Jordânia. 2 civis ficaram feridos e o carro de um refugiado que tentava escapar para a Jordânia acabou com os vidros completamente destruídos. A TV iraquiana mostra também imagens de Najaf, uma cidade sagrada que teria sido arrasada pelos bombardeios aliados. As mulheres choram pelo que perderam. Num hospital de Bagdá, a TV iraquiana filmou feridos e diz que são vítimas das bombas e estilhaços de mísseis disparados pelos aliados. Emoção e desespero no final do sequestro. A impressão de que a guerra não vai ser um desastre para a economia. O responsável pela elaboração do orçamento federal, Richard Darman, disse hoje que em 1990 o governo americano gastou 10 bilhões de dólares com a guerra. Enquanto isso, os países aliados, como a Arábia Saudita e o Kuwait, deram uma ajuda de 9 bilhões de dólares. Segundo Darman, enquanto os países amigos continuarem amigos e continuarem dando dinheiro, o orçamento americano aguenta a guerra. Paulo Henrique Amorim, ao vivo de Nova York. Aumenta a insatisfação nos territórios ocupados por Israel. Os territórios estão sob toque de recolher desde que começou a guerra. De Jerusalém fala o enviado especial da Rede Globo, Carlos Dornelles. Bom, aqui em Israel, além dessa pressão toda que está havendo sobre os territórios ocupados, alguns setores mais radicais continuam pressionando o primeiro-ministro Isaac Shamir, principalmente setores mais radicais do Likud, que é o partido que está no governo. Mas o primeiro-ministro tem o apoio, pelo menos nesse caso, da maioria do seu partido e mesmo do Partido Trabalhista e partidos de esquerda. O que significa que se os mísseis Patriota continuarem funcionando, a pressão dos radicais será apenas mais um míssil abatido no ar. Carlos Dornelles, ao vivo de Jerusalém. A aviação aliada destrói os terminais que estavam derramando óleo no Golfo. O comando militar aliado confirmou que era da costa do Kuwait, em Sea Island, que vinha o óleo. A mancha se deslocava a 50 km por hora na direção sul, rumo ao litoral da Arábia Saudita. Hoje, o comandante das forças americanas confirmou que os aliados destruíram as válvulas dos terminais que jogavam o óleo no mar. Antes mesmo desse ataque, o óleo já estava pegando fogo. O fogo começou depois que um barco patrulha iraquiano foi destruído por um avião aliado. O general mostrou em videotape as 2 bombas que destruíram as válvulas, localizadas a 8 quilômetros da costa do Kuwait. Os aliados usaram as chamadas bombas inteligentes que filmam a trajetória até o alvo. Depois do ataque, o mar do Golfo ficou novamente em chamas nas proximidades do terminal de petróleo do Kuwait. O comandante das forças americanas garantiu que o derramamento de óleo não foi causado por nenhum ataque aliado. O general garantiu que o óleo foi derramado no mar pelas válvulas abertas pelos iraquianos e por 5 petroleiros que estavam ancorados no terminal do Kuwait. Uma outra arma que o Iraque tem usado é o míssil Scud, que já provocou a morte de 4 pessoas e ferimentos em 215. Antônio Carlos Ferreira. Os analistas militares costumam dizer que o míssil Scud, comparado com o míssil americano Tomahawk, não passa de um dinossauro de tão antigo que é. A verdade, porém, é que o míssil iraquiano está conseguindo atingir seu objetivo, aterrorizar milhões de pessoas em Israel e na Arábia Saudita. Os Scud têm pouca precisão para alvos específicos. A margem de erro é de 2 quilômetros. Por causa disso, o Iraque está usando o Scud contra grandes cidades na Arábia Saudita, como Daran e a capital Riad. Em Israel, os alvos são a capital Tel Aviv e a cidade portuária de Haifa.
Estas são algumas das consequências. Destruição de prédios em bairros de classe média em Tel Aviv, vítimas entre os civis, pânico para milhões de pessoas indefesas. O arsenal do Iraque tem de 500 a 800 Scuds, segundo a avaliação dos americanos. O míssil foi desenhado pelos alemães na Segunda Guerra Mundial e desenvolvido pelos soviéticos. As tropas do presidente Saddam Hussein usam duas versões aperfeiçoadas. O míssil Al-Hussein, com alcance de 600 quilômetros, e o míssil Al-Abbas, com alcance de 900 quilômetros. Segundo o comando americano, do início da guerra até hoje à tarde, o Iraque já tinha lançado 45 mísseis, 25 contra a Arábia Saudita e 20 contra Israel. 9 acertaram alvo, 10 erraram. E a maioria, 26, foi destruída no ar pelo míssil de defesa americano Patriot. Esta é a melhor forma de defesa contra os Scuds. O Patriot é disparado e segue uma rota que cruza com a trajetória do Scud e o destrói em pleno voo. Os americanos teriam instalado mais de 100 baterias de Patriot em Israel para tentar neutralizar a ação dos Scuds. No início da guerra, os estrategistas calculavam que o Iraque tinha 68 rampas de lançamento de míssil. O ataque aliado na madrugada do dia 17 sobre Bagdá, que deu início à guerra, teria destruído a maioria das rampas fixas, mas as 36 móveis estariam quase todas intactas. Os Scuds atacam sempre à noite. Esse é o padrão. Quase um ritual de terror que começa por volta das 10 da noite e só termina no dia seguinte, quando o sol aparece. Um ex-soldado que lutou no... Eletrônicos faz a vistoria rigorosa na bagagem dos passageiros. Em Londres, tanques e blindados cercaram os aeroportos por causa da ameaça de terroristas árabes e palestinos que apoiam Saddam Hussein. No metrô, os passageiros estão vigilantes. Em todas as estações, tem avisos como esse que dizem: qualquer bagagem ou pacote suspeito, avise a polícia e dispare o sinal de alarme. A segurança foi reforçada em todos os lugares em Londres, principalmente em prédios como esse, onde funcionam agências de notícias. Quem tenta entrar no prédio com sacola comum como essa aqui, é logo revistado na entrada. Com toda a gentileza, mas enérgica, a segurança pede para vasculhar minha bagagem. Não adianta explicar que é apenas uma sacola com roupa. Peça por peça é examinada até o fundo da sacola. Só depois da identificação, a pessoa é liberada. Na França, o trabalho da polícia tem sido intenso. 160 chamadas com denúncias de bombas por dia. No aeroporto, se há qualquer pacote ou bagagem sem dono, a polícia entra em ação. Na vitrine desta joalheria, alguém esqueceu uma pasta. A polícia isola a área, amarra uma corda e puxa a pasta para o chão, com cuidado, e dispara o explosivo. Felizmente, só tinha papéis. Azar do executivo que esqueceu a pasta. Mas na sede do jornal Libération, a bomba foi de verdade. De tendência liberal, o jornal foi atacado porque apoia a guerra no Golfo. Ninguém ficou ferido, mas a bomba fez muito estrago no primeiro andar do prédio. Mas quais os terroristas que estariam ajudando Saddam Hussein? Onde estaria escondido agora, por exemplo, planejando atentados, Carlos, o Chacal? O que esses terroristas já fizeram para amedrontar o mundo tanto assim? Dezembro de 88, um jumbo da Pan American explode nos céus da Escócia, matando 270 pessoas. A explosão foi provocada por uma bomba que estava no compartimento de bagagem. Setembro de 83, comandos suicidas explodem 2 caminhões carregados de explosivos contra o quartel da Força Multinacional de Paz no Líbano. O atentado mata 146 fuzileiros navais americanos e 10 soldados franceses. Abril de 88, um grupo palestino sequestra um avião da Kuwait Airways e esta imagem fica marcada para sempre. O corpo de um militar kuwaitiano assassinado pelos terroristas é atirado da porta do avião. Todos esses acontecimentos dramáticos mostram a força e a frieza de uma verdadeira arma humana que ninguém sabe nem quando, nem como vai atacar. Logo no início da guerra, o presidente Saddam Hussein anunciou que espalharia o conflito pelo mundo inteiro, deixando os serviços secretos ocidentais em estado de alerta. Foi desencadeada uma caçada humana sem precedentes.
E os alvos principais dos serviços secretos são 3 terroristas responsáveis pelas operações mais sangrentas nestes últimos anos. Um deles é este aí, Abu Abbas, 46 anos, que liderou a Frente de Libertação da Palestina e já foi um dos principais colaboradores de Yasser Arafat. Abu Abbas foi o cérebro de uma das operações terroristas mais audaciosas, o sequestro do transatlântico Achille Lauro em setembro de 85. Quando o presidente Hussein pediu a ajuda de todos na luta contra os inimigos, Abu Abbas foi o primeiro a reagir. Numa declaração à rádio de Bagdá, ele disse: chegou a hora de entrar em ação contra os americanos e todos os seus aliados em qualquer ponto do mundo. O outro líder terrorista que está na mira dos serviços secretos é Abu Nidal, um homem tão violento que acabou sendo expulso da organização liderada por Yasser Arafat. Esta semana, a televisão inglesa mostrou uma entrevista com este homem, Atef Abou Bark, que já foi o porta-voz do grupo comandado por Abu Nidal. Ele afirma que o ex-chefe foi o organizador deste atentado. 2 comandos terroristas invadiram quase que simultaneamente os aeroportos de Roma e de Viena em dezembro de 85, atirando indiscriminadamente contra todos. No ataque, 18 pessoas morreram e 120 ficaram feridas. Na entrevista à TV inglesa, Abou Bark mostrou aos jornalistas o único vídeo conhecido do líder terrorista, Abu Nidal caminhando ao lado do ex-presidente egípcio Gamal Abdel Nasser, no fim da década de 60. Segundo Abou Bark, Abu Nidal está há 6 meses no Iraque, sob a proteção de Saddam Hussein. Mas a grande incógnita para os serviços secretos ocidentais continua sendo o terrorista mais famoso no mundo inteiro, Carlos, o Chacal. Esta semana, o chefe dos correspondentes estrangeiros da rede de televisão CBS, Pierre Salinger, mostrou a trajetória do Chacal nos últimos 20 anos e reuniu evidências de que Carlos está vivo e que também conta com a proteção de Saddam Hussein. Carlos tem 49 anos, nasceu na Venezuela e o nome verdadeiro dele é Ilich Santos Ramírez. O pai era um advogado muito rico, simpatizante do comunismo. Carlos estudou em Moscou, onde recebeu um longo treinamento militar, primeiro com instrutores soviéticos e depois, em 1971, em campos de treinamento de guerrilheiros palestinos. Carlos ficou conhecido em 1975, quando já estava participando de operações terroristas no Ocidente. Em junho de 75, 3 agentes da Polícia Secreta Francesa foram levados até este prédio pelo principal auxiliar de Carlos. A polícia só queria que ele respondesse a algumas perguntas e não sabia que era um terrorista. Carlos matou 2 dos agentes e feriu gravemente o terceiro. Finalmente assassinou o antigo companheiro com um tiro entre os olhos. Apesar de uma grande caçada humana em toda a França, Carlos conseguiu escapar. Neste mesmo ano de 75, Carlos liderou uma operação audaciosa. Em Viena, na Áustria, ele abriu caminho a tiros para entrar na sala onde estavam reunidos os poderosos ministros da OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo. 15 ministros foram tomados como reféns e só foram soltos depois que o líder terrorista recebeu um resgate de 5 milhões de dólares. A partir daí, Carlos passou a ser o principal inimigo dos serviços de segurança e recebeu o apelido de Carlos, o Chacal. Em 79, agentes franceses descobriram que ele estava vivendo na Romênia, como aliado do ex-ditador Nicolae Ceausescu. Segundo os agentes, Carlos ficou hospedado no Palácio de Verão de Ceausescu, um prédio de 30 quartos que tem até mesmo uma piscina aquecida. Em troca de todo esse luxo, o Chacal passou a realizar serviços para o ditador romeno. Em Paris, ele matou com 26 facadas um dissidente do regime liderado por Ceausescu. Realizou vários atentados com cartas-bombas e assassinou um outro líder da oposição romena que foi jogado da janela do 3º andar deste prédio, também em Paris. Carlos, o Chacal, já não era mais o defensor de uma causa, mas um assassino de aluguel que matava por dinheiro. Carlos voltou a desaparecer, mas no início da década de 80, ele foi localizado em Berlim Oriental. Na antiga Alemanha comunista, ele era o principal instrutor em campos secretos de treinamento como este aqui, que fica perto da fronteira com a Polônia e que está agora abandonado. O campo era tão sofisticado que tinha vários modelos de automóveis, onde os alunos de Carlos podiam fazer experiências com explosivos de todos os tipos. No campo, tinha
tinha também esta grande maquete, que servia para mostrar como se realiza uma operação de sequestro. Depois, os futuros terroristas podiam praticar num avião de verdade, no caso, um jato de passageiros Tupolev, de fabricação soviética. Em 83, o Chacal voltou à ativa e em grande estilo. Antes de agir, ele enviou uma carta ameaçadora ao governo francês e, para não deixar dúvidas, acrescentou as suas impressões digitais. Na carta, ele exigia a libertação da namorada, Madalena Kopp, que tinha sido presa em Paris. Um mês depois, ele desencadeou uma verdadeira operação de guerra. Matou diplomatas, colocou bombas em restaurantes, carros e trens em todo o país. Mais de 30 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. Depois desse massacre, Carlos se transformou numa pessoa incômoda para o regime da Alemanha Oriental e passou a ter todos os passos seguidos. Em 84, ele se refugiou na Hungria. Mas o Chacal voltou a cair em desgraça quando a polícia húngara descobriu que ele estava armazenando um verdadeiro arsenal. Explosivo plástico suficiente para destruir um edifício inteiro, lançadores e granadas de fabricação soviética e dezenas de sua arma favorita, a submetralhadora Beretta de 9mm. Carlos foi preso e levado para esta sala onde havia uma câmera escondida. A TV americana conseguiu uma cópia desta gravação. Falando em russo com as autoridades húngaras, Carlos faz uma declaração surpreendente. Eu sou uma espécie de santo, diz ele, um verdadeiro ser sagrado que realiza milagres. O Chacal foi expulso do país. No aeroporto, a polícia secreta fez estas fotos dele, as últimas fotos conhecidas do Chacal. Com ele estão 2 guarda-costas e a namorada que havia sido libertada recentemente. Mas este agente, que pertenceu ao antigo serviço secreto da Tchecoslováquia, garante: Carlos, o Chacal, está refugiado no Iraque sob as ordens de Saddam Hussein. Agora, disse o ex-agente, é só uma questão de tempo para o Chacal voltar a atacar. O terrorismo chegou à Turquia. Bombas explodem em Ankara, a capital do país, em protesto contra o apoio do governo aos aliados na Guerra do Golfo. Desde que o governo da Turquia permitiu o uso das bases aéreas pelos aliados, os civis que moram perto da fronteira abandonam as aldeias com medo de retaliação iraquiana. 170 mil soldados turcos patrulham a fronteira, mas os atentados se multiplicam no país. 2 bombas atingiram hoje os escritórios de companhias aéreas francesas, japonesas e sauditas em Ankara. O Líbano também enfrenta uma onda de descontentamento contra a presença de tropas do Ocidente no conflito árabe. Em Sidon, uma bomba explodiu na agência de um banco francês. E em Beirute, o alvo foi a embaixada do Egito. Já são 8 atentados em 10 dias. Na França, uma bomba explodiu numa pensão de Marseille, onde se hospedam imigrantes de origem árabe. Voltamos agora a falar com Cílio Bocaneira, enviado especial da Rede Globo à Jordânia. Cílio. 20 soldados iraquianos se renderam hoje aos americanos. A informação foi liberada a bordo do porta-aviões Roosevelt por um oficial americano encarregado de serviço de espionagem. Disse ele que um avião de reconhecimento estava passando por cima de uma ilha, uma pequena ilha junto à costa do Kuwait, quando observou os prisioneiros. Ou melhor, observou esses soldados iraquianos que estavam lá e que estavam colocando uma mensagem usando umas pedras na ilha. Nessa mensagem, eles diziam que queriam se render. Os soldados foram lá e conseguiram pegar todos os prisioneiros. 20 iraquianos se rendendo aos americanos. Cílio Bocaneira, ao vivo de Amman, na Jordânia. O comandante que vai levar o navio Henrique Dias ao Golfo Pérsico já está a caminho do porto de Las Island, nos Emirados Árabes Unidos. Ele embarcou ontem à noite no Aeroporto Internacional do Rio. Junto com o comandante Luiz Carlos Duarte, seguiram 15 tripulantes que vão substituir os que se negaram a entrar na região do conflito. Esposas e filhos foram ao aeroporto se despedir deles. O comandante acredita que a operação de entrada, carregamento do petróleo e saída do Golfo vai demorar apenas 2 dias. Apesar de um pouco preocupado, ele está otimista. Estou tenso, apreensivo, mas estou bastante confiante, muita fé em Deus, muita fé em mim, de modo que eu tenho certeza que tudo correrá bem.
A polícia de Belo Horizonte descobre uma quadrilha... Que o barulho chegou a ser ouvido a 40 quilômetros de distância no Irã. Aviões de combate da Itália e França realizaram hoje a 5ª missão contra objetivos militares no Iraque. Todos os caças que participaram desta operação voltaram à base militar da Arábia Saudita sem sofrer ataques da defesa antiaérea iraquiana. Aviões britânicos destruíram pela primeira vez uma rampa de mísseis e baterias de canhões antiaéreos iraquianos. O Pentágono acredita que a batalha terrestre só deve começar no dia 15 de fevereiro. Mas as tropas aliadas avançam a cada dia no deserto saudita, rumo à fronteira do Kuwait. Tanques, tropas e veículos levando munições e peças de artilharia tomam o rumo norte do deserto. Os soldados preparam fortificações usando cercas de arame farpado. O combate terrestre vai ser a etapa mais difícil da Operação Tempestade no deserto. Calcula-se que só na primeira hora de combate as baixas sejam maiores do que durante todas as operações de ataque aéreo. Sabemos disso e vamos fazer o melhor, diz este soldado. As tropas também sabem que a poucos quilômetros dali estão os soldados iraquianos. Ainda não é possível ver o inimigo, mas sabemos em que ponto do deserto estamos, comenta este outro soldado. E então, sabemos também onde eles estão. Quando começa a entardecer, o frio aumenta no deserto. E no silêncio da tarde, a espera parece ainda mais longa. Para passar o tempo, Robin Watts, um soldado irlandês que pertence às tropas britânicas, esquece as armas e usa lápis e pincéis. Ele acha que a emoção de ouvir um Challenger se deslocando no deserto, o som da artilharia e o cansaço das tropas deve ser retratado de alguma forma. E enquanto espera a guerra, o soldado desenha camelos e escorpiões no deserto.